Ezequiel 37. Versículo 3. Aleluia. Deus está nesse lugar, queridos. Se você no seu lugar estava aí popocando. Aleluia de glória. Aleluia. E diz assim. Amém, todos acham? Ezequiel 37, que tem como título a visão de um vale de ossos secos. Versículo 3. E todos que acharam em nome de Jesus, fica de pé. Os que não acharam, fica sentado em nome de Jesus. Amém? É hora de descanso. E disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Aleluia! Louvado seja Deus. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e disse-me, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Pode ser estar dando glória a Deus. Amados, só basta uma palavra. Não precisa de muito, não. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Quando Deus levou Ezequiel em espírito no vale de ossos secos, meu Deus, eu imagino a cara de Ezequiel naquela situação, porque se eu fosse ele, eu aí, perna para quem te quer. Digo, não, peraí, eu não. Mas Deus pegou Ezequiel em espírito, colocou ele em cima. Pode Deus pegar ele e colocar ele lá no fundo, já na saída do vale. Poderia colocar ele, louvado seja Deus, no início, no lado esquerdo, no lado direito do vale, mas não. Deus ele conhece a mim e a você. Ele pega o profeta e coloca em cima, no meio do vale, para sobreviver. Aí Deus chega para o profeta e diz, porventura pode reviver esse Senhor? Tu sabes, Deus. Quantas das vezes eu e você, aleluia, Deus tem me perguntado para mim e para você, como foi perguntado hoje. Será que eu não posso fazer o impossível? Amados, que tamanho tem o Deus que você crê? Porque o que eu creio, Ele está no trono da glória, assentado. E nas mãos dele está todo o poder e o controle sobre a minha e a tua vida. Não sei como você. Porque cada um tem a fé que quer, cada um acredita no Deus como quer. Eu sou meio doidinho do juízo. Não sei nem por que Jesus pegou eu. Não entendo. Não entendo por que ele pegou eu, queridos. Porque eu vim do vale de ossos secos, aonde ninguém dava nada por mim, aonde todo mundo, aleluia, olhava para mim e cuspia, tinha nojo de mim, amém, queridos? Agora você pode perguntar para mim, Apóstola, por que tinha nojo da senhora? Mulher tinha nojo de mim, homem não tinha não, viu? Mas mulher tinha. Mulheres queriam me matar, levei tiro, levei facada. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Amém. Porque eu estava em um vale. Agora, aquele vale, nada prestava. Todo mundo que olhava dizia, não tem jeito. Essa daí, tem salvação não nessa criatura. Essa criatura não tem salvação não. Amados, eu era perdida da ponta do dedo ao fio do cabelo. E muitos cristãos naquela época nunca vieram a mim para dizer assim, olha, Jesus pode mudar a tua vida. Nunca vieram. Mas existia uma pessoa que estava fazendo o que você está fazendo hoje. Sentada numa cadeira como você está aí hoje. Intercedendo pela minha vida, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Entrando, nunca vi uma mulher para gostar de campanha, era minha mãe. Quem gosta de campanha aqui, levanta a mão. Já vi que é pouquinho, viu? Porque é crente, não gosta de ser fiel, não. O negócio é estreito. Aí você pergunta, apóstolo, a senhora era de onde? Está aqui, amado. Você vê hoje essa mulher, aleluia, apóstola, por graça
e misericórdia de Deus. Mas antes de ela ser apóstola, eu era uma prostituta. Aí eu te pergunto, Deus pode ou não pode fazer a obra? Pode. Trabalhei durante 10 anos aqui entre Aracaju, Maceió, Aracaju, Salvador. Eu andei tanto neste mundo. Trabalhando como mulher de programa, mulher de vida. Apóstolo, eu não tenho vergonha de dizer o que a senhora foi, não? Não. Porque é para a glória de Deus. Eu vou ter vergonha da onde meu Deus me tirou? Glória a Deus. O meu testemunho, meu amado, eu já ganhei homossexual, já ganhei prostitutas para Cristo. Porque quando Deus ele me resgatou, quando ele levantou o profeta e colocou o profeta na minha frente, ele disse, está vendo essa mulher? É vale de ossos secos, mas com a minha palavra, decreta que ela vai se levantar. Foi a palavra do Senhor que me tirou daquele vale. Amém, queridos? Amém. Eu pergunto a você nessa noite: quem é Ezequiel aqui? Quem quer ser Ezequiel aqui? Quem quer fazer o que Ezequiel fez? Amados, Ezequiel ele foi escolhido por Deus para ir ao vale. Se você está no vale, louve, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque você é escolhido para estar no vale. E nesse vale não vai faltar nada. Descansa o teu coração. Porque no tempo do povo de Israel, louvado seja Deus, era um povo rebelde. Um povo que só o sangue do cordeiro. Quem não é rebelde aqui, levanta a mão. Vamos chegar às terras. Quem é obediente aqui, levante a mão. Vou mudar a frase, né, Jesus? Quem é obediente aqui a Deus, levante a mão. O nosso Senhor misericórdia nos come com Deus. Aleluia. Jesus tem misericórdia. Mas você vê, ali no deserto, onde estava o povo de Israel, sendo eles murmuradores, sendo eles rebeldes, Deus não deixou faltar alimento para eles, não. Deus mandava dos céus alimento. Deus disse para Moisés, toque na rocha. Moisés fez pum na rocha. Sabe por quê? Porque Moisés já não estava mais aguentando a situação. Então tá cheio do povo. Cadê Deus? Cadê? Moisés ele feriu a rocha, mas ainda assim Deus mandou água no deserto. Sabe o que eu estou querendo dizer a você? Não importa, amados. Não importa como você é. Não. O importante é como você está na presença de Deus. Independente se você esteja no deserto, independentemente se você esteja no vale, independente do que for importante, é o Deus que você acredita que serve. Tem alguém aqui que não é evangélico? Levante a mão. Uma, duas. Que não é evangélica. 1, 2, 3, 4, 5. Aleluia, Jesus. Eita, 6. Olha aí, tá vendo aí, Jesus? Que grande é o mistério. É verdade. Amados, quando eu não tinha Cristo, eu tinha dinheiro, eu tinha carro, eu tinha homens, mas eu não tinha paz. Eu não tinha felicidade. Tudo que o homem carnal precisava, eu tinha. Eu ganhava por dia R$2.000 todos os dias da minha vida durante 10 anos. Aí você pergunta, apóstolo, a senhora é rica hoje? Eu sou rica da graça de meu Pai. Eu fiz pacto com Satanás para poder obter R$2.000 por dia. Eu destruí casamentos. Mas abaixei tanto cacete de mulher que ela conquistou o marido. E o marido não podia sair de perto de mim. Mas sabe por quê? Porque eu tinha pacto com Satanás. Senhor Jesus. Mas quando terminava a alegria dele naquele momento, ele ia para onde? Atrás da esposa. E como é que eu ficava? Eu sou ser humana. Quando eu chegava em casa, com o dinheiro no bolso, a única coisa que eu fazia era o seguinte.
para minha mãe: mãe, está aí o dinheiro, estou indo para o meu quarto, vou me trancar e vou chorar. Porque um dia eu acredito que esse Deus que o povo fala aí fora, ele vai mudar a minha vida. Mas nunca ninguém veio me evangelizar, não. Eu ia para o Pipos Bar. Quem conhece aqui a rua de Gero do centro? Eu sim. E tem um bar ali uma boate chamada Pipos Bar. Trabalhei ali, trabalhei na rua da frente, uma boate chamada La Pelle Beiju. Trabalhei lá em Marcel também na mesma boate. Eu era contratada para trabalhar para eles. Quando eu ia para a boate, minha mãe ia para a igreja. Eu dizia: pronto, minha mãe já vai levar dinheiro para o pastor. Estava eu me arrumando para ir para o trabalho. Eu trabalhava cedo. Minha mãe ia para o circo da oração. Eu dizia: mãe, você vai para onde? Vou para a igreja. Vai fazer o quê? O que você vai fazer lá? Não se preocupe, eu vou orar por você e Deus vai me libertar. Eu digo: eu sei. Eu endemoniada toda. Eu sei, viu? Você não vai dar o meu dinheiro para o pastor. Era desse jeito que eu falava com a minha mãe. Minha mãe: menina, fique na sua, porque Deus está trabalhando. O pastor disse que Deus está trabalhando. Levava foto, levava roupa minha, tudo que era meu, ela levava para o pastor. Nunca vi um negócio aqui. Se eu sei de uma coisa que deu certo, olha eu aqui. Glória a Deus! Sabe o que eu quero dizer a você? Não desista. Não desista do teu marido. Não desista dos teus filhos, da tua família. Não desista. A minha mãe passou 3 anos lutando. A minha filha vai sair. E todo dia, quando ela pensava em qualquer coisa, quando ela ia para a igreja, eu chegava sanguentada em casa. Quando ela entrava numa campanha, a primeira campanha que ela entrou, ela deu um tiro na perna. Ligaram para ela ali na igreja, dizendo: tua filha está no hospital. Lá vai ela lá no hospital e eu com um tiro na perna porque eu tinha esfaqueado uma mulher. O marido dela que estava comigo me deu um tiro. Mas eu estou aqui, amém, igreja? Eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus. Amém. Satanás, ele estava querendo mostrar para minha mãe que a minha mãe não ia conseguir me tirar de lá. Porque ela tinha escolha: ou ela continuava lutando por mim, ou ela me perdia. Porque é impressionante, mas toda vez que a minha mãe entrava na campanha, acontecia alguma coisa comigo. Toda vez era isso. Mas a minha mãe não desistiu. A minha mãe, ela continuou profetizando no Vale dos Ossos Secos. Porque eu estava numa situação sequíssima. Porque quem anda com Satanás é uma pessoa seca. É uma pessoa que não tem amor. Nem a si próprio, nem a ninguém. Porque Satanás, amado, ele veio para matar, roubar e... Aleluia! Então não deixe você ele destruir os teus sonhos, os teus projetos, destruir a tua família, a tua saúde. Para a glória de Deus, eu fumava, eu bebia, misericórdia, usava droga, eu pintava, eu bordava. Hoje eu não sei o que é ter uma gripe. Eu não sei o que é ter uma gripe, querido. Para a glória de Deus. E quando Deus achou de me escolher, Ele pegou uma mulher. Não sei quem é, nunca vi na minha vida. Só tenho uma coisa para dizer a você: o Deus que eu sirvo hoje, Ele dá número de identidade, número de CPF, carteira profissional e o nome completo. Aleluia! Numa sexta-feira, estava dentro da boate, tomando conta de 68 mulheres. E nessa boate aqui no Pipos Bar ia ter um evento de quem ia ganhar um grande brinde, que não, naquela noite ia ser R$3.000, o prêmio, para quem ganhasse esse curso de striptease, aonde eu também fazia parte. Eu já tinha feito o meu pacto, então eu tinha certeza que eu ia ganhar o dinheiro. Rapaz, não brinca com Deus, porque Deus não é menino. Estou lá dentro, tomando conta das 63 mulheres, 68 mulheres, aquela coisa toda: tira a roupa, bota a roupa, tira a roupa, bota a roupa. Na porta da boate tinha 3 homens enormes, aqueles homens grandão de paletó, coisa grandona, e ninguém entrava por lá se não fosse primeiro verificado. Você não me pergunte como essa crente entrou 3 horas da manhã dentro dessa boate. Eu não vou dizer, porque eu não estava vindo, não vi como ela entrou, sei que ela entrou. Essa mulher entrou na boate, saiu invadindo, e o quarto onde a gente estava se arrumando era muito lá no fundo.
Ela não precisou bater de porta em porta me procurando. Ela foi na porta certa. E gritou: aqui tem uma mulher chamada Mônica Reis Gomes. Aí ela assim, ó. Qual foi a fofoqueira que deu meu nome a essa mulher? Sabe por quê, queridos? Porque nem na boate, que eu trabalhava há 10 anos, sabia o meu nome verdadeiro. Eu tinha identidade falsa como Morgana. A única pessoa que sabia meu nome verdadeiro era a minha família, era a minha mãe, a qual eu trouxe para morar aqui em Aracaju, que até hoje mora comigo, é a minha mãe e meus filhos. Ninguém na boate sabia. Nem o dono sabia. Essa senhora do cabelinho branco entrou e falou o meu nome. Eu olhei assim e disse: é agora ou nunca. Eu ia dar na velhinha, né, gente? Digo, pronto, eu mexi com o marido da mulher, vou apanhar. Né? Velhinha mesmo, de cabelinho branco, com a Bíblia aqui, ó, agarrada debaixo do braço. De novo ela perguntou: aqui tem uma mulher chamada Mônica Reis Gomes. Eu digo, pronto, sou eu. Sou eu. Que tem, sou eu. O que a senhora quer? O que foi que eu fiz a senhora? Eu estava seminua. Ela parou assim na minha frente, eu seminua. Lhe devo alguma coisa? Olha, é o seguinte. Eu só vim te dizer uma coisa. O Deus a qual eu sirvo, o Deus a qual está nesta palavra, ele levantou a Bíblia. Eu digo sim, e eu com isso? Ele manda te dizer que a partir de hoje, ele muda o quadro da tua vida. Eu não entendi foi nada. Eu não entendi foi nada. E meu Deus ainda manda dizer assim, que não é o 15 dias para te tirar deste inferno. Porque eu sou um Deus que ouço o clamor do justo. Não entendi foi nada. Continuei não entendendo. Essa mulher foi embora, meu amado, nesse mesmo dia. Nessa mesma madrugada. Começou tudo a dar errado para mim. Tudo que você imaginar deu errado. Durante 15 dias, eu não vou falar tudo porque é muito grande meu testemunho. Tudo dá errado. Para finalizar, o homem me botou para fora da boate. E agora? Eu ia trabalhar onde? A minha mãe foi para Maceió, chegou em Maceió, entrou em coma. Do nada. Do nada, digamos assim que foi. Do nada. Minha mãe entrou em coma, o homem me botou para fora da boate. Eu tinha arrumado um homem que só Jesus na causa, que uma hora tinha dinheiro, outra hora não tinha, porque ele gastava com as outras. 15 dias a minha situação virou de cabeça para baixo. Procurei 1 centavo. Não tinha. Meu telefone toca. A minha tia falou: dona Mônica, tua mãe está em coma, vem para aqui para Maceió urgente. Porque os médicos estão dizendo que vai desligar o estudo. Eu digo, pronto, agora estreitou a minha terra. Mas nisso, amados, tinha uma vizinha que morava de frente, meu pai, que eu vou dizer, você que é crente realmente. Porque tem crente que diz que é crente, pastora, mas não é crente. Né? Você que é crente realmente, está indo fazer visita na casa de algum ímpio, desista dele não. Viu? Vai lá, dê um cheiro no zóio dela, mesmo que ela tenha naquele cigarro no bico, que ela se fez debaixo do subaco, dê um cheiro profundo no olho dela e diga ela que Jesus te ama. Porque tinha uma mulher ali que só o sangue do cordeiro na minha porta todo dia. Todo dia estava lá. Aí eu pensei, eu estava sofrendo, minha mãe estava lá entre a vida e a morte, o médico disse que não tinha mais jeito, não tinha mais solução para ela. Eu precisava ir lá para poder assinar os papéis para ligar o estudo. Porque quem sabe aqui o que é coma? Coma profundo é uma coisa forte, é uma coisa séria. Não tem jeito. Não tem jeito para o Deus do mundo, mas o meu Deus que eu sempre tenho. Tem jeito. Eu fui na casa dessa crente, porque crente, como tem mãe dizer que crente é bom, né? Só crente vai me dar um dinheirinho para ir lá visitar minha mãe na animação. Cheguei para crente, contei a minha situação, ela olhou para minha cara e disse: não tem. Como é que a crente não tinha se a crente era dona de um supermercado? Como é que ela não tinha o dinheiro? 35 reais ela não tinha para me dar, para me prestar. Não tenho não. Mas eu tenho um negócio para dizer, senhora. Olhei para a cara dela assim, eu só olho no coração, amados. Porque quer ver uma coisa ruim é você perder mãe. E, meu Deus, minha mãe vai embora, eu não vou ver, eu estou aqui em Aracaju, eu não tenho ninguém aqui. As duas pessoas que eu tenho aqui são meus 2 filhos, e minha mãe está lá. Eu vou dizer um negócio para vocês, vamos para a igreja comigo.
Você vai fazer o que em igreja? Mas é umas coisas doidas que quando eu passo o povo tá tudo pulando. Eu não vou não. Porque eu passava, mas não passa. Não, eu era demoniado, eu era coisão com medo, só o sangue na minha vida. Foi Jesus que me libertou. Foi. Porque eu passava por essas igrejas pentecostais, o povo ficava tudo assim. Eu parava, olhava assim, metia uma pedra e corria. Olha que povo tudo doido. Não estou entendendo nada, esse povo está pulando para quê? E dizem que é crente. Louvado seja Deus. E essa mulher era desse modo, viu? Hoje ele é bispa Naide, para a glória de Deus. E nisso, meus queridos, ela disse que conhecia um Deus que libertava, que salvava, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Um Deus que poderia trazer à vida aquilo que estava morto. Aí contou para mim a passagem de Lázaro. Eu não acreditei, não dei crédito, não vou mentir. Não dei crédito, não. Mas aí onde ficou mais estreito, porque ninguém o conhecia. Aquilo que você não entende é porque Deus está fazendo uma boa obra. Descansa. Descansa, porque quando Deus está em silêncio, é porque Ele está. É fácil falar, eu quero ver você crer. Eu quero ver você crer, porque o silêncio de Deus dói. Ninguém vai dizer para mim que o silêncio de Deus não dói, não, que dói. Porque quando Ele fica calado comigo, eu fico doidinha. Eu me chamo aqui, grito comigo, fale comigo, puxa minha orelha, brigue comigo, arranca meus cabelos, mas fala alguma coisa. Aleluia. E eu aceitei o pedido dessa mulher, mas antes de eu ir para a igreja com ela, queridos, estou cortando alguns trechos, antes de eu ir para a igreja com ela, louvado seja Deus, da minha maneira, do meu jeito, Satanás coloca na minha mente o seguinte: eu usava brinco, como os outros, usava batom, roupinha curta, mas ele só faz o seguinte: bota um vestido de crente, e eu só tinha um. Eu tinha um cabelo muito grande, cachado, armava o cabelo como crente, aqui em cima, e eu amarrei. Tira brinco, tira batom, deixa todo mundo santinho, e todo é crente. Ninguém vai dizer que tu está endemoniada. Pode enganar a Deus? Não. Eu não conheço. Fui-me embora. Nisso ela chegou na porta. Bora, eu disse, bora. Mas eu disse, bora, eu peguei assim rapidamente, botei o joelho no chão e disse assim: Deus, se realmente o Senhor, né, faz esse negócio de ressuscitar, não sei o quê, tem uma minha mãe lá. A minha mãe lá vai visitar. Viu? Eu vou, mas não sei como é que vai ser o negócio, não. Se a minha mãe morrer, eu te culpo. A irmã disse pra mim que era dono da vida e dono da morte. Eu não sabia disso. Eu não sabia, mano. Eu já estava com 24 anos. Eu não sabia, não. Né? Então eu comecei a contar do meu jeito, eu sei que era ouviu. Fui pra igreja. A mais quando eu chego na igreja, você conhece a apóstola Adriana, conhece? Menina, botei a mão na cabeça. Quando eu botei o pé dentro da igreja, apóstolo Adriano e bispo Alisson ainda eram pastores. Brada de cima do altar, aponta o dedo, olha, presta atenção, só tinha eu e a irmã na porta da igreja, entrando. Sai dela agora, pomba gira do inferno, meu pé caí. E eu fui como crente, igreja, eu não fui como pomba gira, eu fui como crente. Nada de Deus está escondido. Aleluia. Aleluia. E nisso, querido, me manifestei. Quando eu tornei a mim, voltei a Mônica, eu estava de calcinha e sutiã, agarrada com o paletó, que eu não sei de quem era, porque tinha um homem lá tão gordo, tão grande, que eu não sei quem era aquela criatura. Me botaram o paletó dele sobre mim e fizeram aquele pedido. Mas antes de fazer aquele pedido, chegou uma mulher de manto. Eu gosto da mulher caríssima. Essa mulher que sentia assim no cantinho, essa mulher de mistério. As que tem intimidade com Deus, as que não tem, não é de mistério. Pulando lá pra mim e disse: olha, mulher, lembra daquela noite que levei eu o vaso meu naquele lugar onde tu estava e tu disse assim que tem lá um negócio comigo? Eu digo: pronto, tem fofoqueiro dentro da igreja. Tá contando a minha vida. Aleluia. E ela pegou aqui de mim, mas prendeu tanto que eu fiquei com a dor. E para que tu saiba que eu sou Deus, tem um parente que está do outro lado, entre a vida e a morte. Mas se nessa noite tu levantar a mão e me aceitar, eu vou lá e ressuscito. Agora foi. Contaram tudo mesmo. Eu aceito esse Jesus. Chega para o pastor, pastor. Eu adoro ir para a igreja lotada, de jeito, a igreja enorme. E eu que não adoro, por quê? Ninguém sabia. Amém, queridos? Ninguém sabia. Mas Jesus sabia o que eu estava passando. Amém, queridos?
Para Ele manifestar a glória dele, Ele vai te colocar no mar dos ossos secos. Para a glória dele ser manifestada na minha e na tua vida, Ele vai fazer você passar por provações. Porque Ele é Pai. E um bom pai, Ele disciplina os seus filhos. E Ele disciplinou. Aceitei a Jesus. Aceitei, pastor, aquela coisa toda, aceitei a Jesus. Digo, eu quero aceitar. Aceitei a igreja, toda vez aquela festa, mas o meu coração estava doendo. Porque minha tia tinha ficado de ligar para mim. Meu telefone toca e meu coração todo. Parecia que todo estava muito meu coração, não estava nada aqui. Meu telefone tocou. Minha tia disse, Mônica, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu digo, pronto, morreu. Mamãe morreu. E agora como eu vou para aí? E eu agonia de filha. Eu não sei o quê. E por aí eu saí. Eu falei, menina, pelo amor de Deus, deixa eu falar. Ele não me perdi, pelo amor de Deus. Minha mãe morreu, como é que está Marcelo? Como é que está o meu Jesus? Quem mandou? Quem foi que assinou os papéis? Ela, menina, calma. Calma, o médico acabou de ligar. Dizendo que não sabe como a tua mãe saiu do coma. Amém, igreja? Amado, não se preocupa não. Porque o impossível só Deus pode fazer. Minha mãe na época estava com 36 anos. Hoje a minha mãe está com 52 anos, meu querido. E é missionária da casa do Senhor. Para Deus provar eu e você, Ele vai tocar naquilo que eu e você ama. Aleluia. Deus vai provar sim. Glória a Deus. Mas Deus é bonzinho. Sim, Ele é bonzinho. Quem é obediente aqui? Faça primeiro uma pergunta. Quem está obedecendo a Deus aqui? Andando nos seus caminhos, andando no caminho dele. Quem é obediente? Quem é que está passando na prova de Jesus? Obrigado, porque eu sei que morreu, eu estou vivo. E confiante lá na não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A Bíblia é Bíblia. Olha, crente não vive Bíblia, ele não é crente. Aleluia. A Bíblia é um dicionário forte para a minha vida e para a tua. Glória a Deus. Coitadinho de Moisés. Aqui deve ter o quê? Umas 50 pessoas fazendo parte dessa igreja. Ela está levando só 50 pessoas ainda nas costas. Mas ela levará uma nação, um povo de só o sangue. Senhor Jesus. Não murmura não. Diga a Deus, eu vou passar no vale da sombra da morte. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor está comigo. Pode se levantar 1000, mas 1000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita. E tu não serás atingido. É promessa do Senhor na minha e na tua vida. É Bíblia. O crente que não vive Bíblia, minha irmã, eu não chego cantinho não. Qualquer levantezinho. Vou sair da igreja. Aquela pastora. Viu a pastora? Tu viu ao culto hoje? Só deixa o seu cachado. Deus não falou comigo não. Por que não falou com você? Você está certinha? Eu gosto de cajado. Quando Jesus diz, ai, Mônica! Ai, Jesus, chega. Ui, meu pai, vai baixo. Vai baixo do teu cajado. Davi disse, o teu cajado me consola. Tua vara e teu cajado me consola. Deus quer conserto na igreja dele. Deus quer vir buscar um povo lavado e remido por Ele. Não um povo que viva segundo a vontade da carne. Um povo que seja sincero, confesse, Deus vai ver, deixa aqui. Deus, eu estou ainda assim, assado, cruzido. Mas diga para Ele, confesse a Ele os seus erros, porque Ele é Pai para te ajudar. Não deixe de ir igreja com capa não, porque Deus tira a capa de crente. Amado, em pouco tempo. Nunca vi nada disso. Em pouco tempo. O apóstolo Deus mandou me chamar e eu fui. E andava ele, mas a menina disse, ó, Deus mandou dizer a senhora que a senhora vai ser pastora. Eu digo, oxe, tá doida? Já? Assim? É. Eu falei, pô. E Deus mandou dizer a senhora que já revelou a senhora que a senhora vai ter uma obra. Eu digo, já, e Deus tinha me revelado. Porque com
pouco tempo, amados, que eu aceitei a Jesus, eu fui batizado no Espírito Santo, Deus me deu da revelação, deu da profecia, e foi assim, rápido, nunca morreu. E hoje eu tenho meu ministério no Porto de Todas para a glória de Deus. Tem 8 anos esse ministério, eu estou servindo ao Senhor 12 anos. Aí o Senhor mandou me ungir a pastora, ninguém entendeu nada, me ungir a bispo, ninguém entendeu nada, me ungir a apóstola, eu digo, agora quem está entendendo sou eu. Amém, queridos? Amém. Se preocupa não. Qual aí Deus pergunta para Ezequiel? Ezequiel responde, tu sabe. Ah, Jesus, tu sabe. Quantas vezes Deus tem perguntado coisa a vocês, você tem se calado? Ele respondeu, você responde. Os pastores mesmo, ele faz uma pergunta e você não responde. Ezequiel, ele respondeu, Senhor, tu sabe, né, a minha situação não está boa não. Mas se o Senhor quer que eu profetize na tua palavra, eu vou profetizar. Foi dito aqui na noite de hoje, em Gênesis, falando que foi pelo poder da palavra. Os ossos, ele se tornou a vida pelo poder da palavra. E haja luz e houve luz foi o poder da palavra de Deus. Aleluia. E que tipo de palavra você está usando, meu irmão? Muitos de nós estamos invertendo a Bíblia. Deus não disse para você que é fácil ser crente, não. Porque ele diz na palavra: tereis aflições, mas tende. Quem está aqui com bom ânimo ainda? Quem ainda está vivendo o primeiro amor quando aceitou a Jesus? Você ainda está no primeiro amor? Naquele fogo, naquele Pentecoste, naquele poder. Eu vou para a igreja, eu vou limpar a igreja. Eu vou lá no mercado, eu vou comprar uma cadeira para a igreja. Alabra, chega, degaba, sobre onde querer cerca. Eita, que eu vou ajudar a pastora. A pastora vai ter consagração e eu vou ter consagração. A pastora vai ter o quê? Que eu quero saber. Você está assim? Amém. Você está assim, pastor? Minha vida, pastor. Não tem jeito. Você está desse jeito. Amados, Deus tem o melhor para mim e para você. Amém. Aí se eu melhorar, Jesus tira o meu marido. Logo depois que eu fui crente, ele mandou escolher entre ele e Deus. E olha, filho, a porta está aberta. Ele, mas eu não vou desistir, pelo que vou eu. Peguei meus filhos, botei debaixo de braço e fui embora. 4 anos para a glória de Deus que eu estou separada. Mas o meu marido se chama Jesus. Apóstolo, a senhora tem um trabalho, a senhora tem aquele dinheiro que a senhora ganhava por dia? Não, pode procurar na minha conta que vai estar lá um bocado de zero, nenhum na frente vai ter. Tá, eu vou dizer. Sabe por que quem me mantém é Deus? Glória a Deus! Quem me faz assim ficar linda de cabelo escovado é Deus. Quem me veste assim é Deus. Apóstolo, que manto é esse? Uma coisa que eu fiz com Jesus. Se chama manto da humilhação. Aonde eu for, eu tenho que ir com esse manto. Mas sabe por quê? Porque Deus mandou. Porque ele disse: eu tenho coisa boa para ti, mas paga o preço. Aí quando eu ando com esse manto, eu disse: essa mulher é doida, eu quero passar vestido. Sim, e eu com isso, o que você acha de mim, meu filho? Eu quero saber o que Deus pensa de mim. Não importa quem chama a pastora disse daqui, tipo, não. Pode dizer que Deus acha. Amém, queridos? Amém. Será que você pode, nesta noite, dizer para você mesmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus estará comigo. Mas não é só dizer não, é viver. É você viver. Aleluia. É muito fácil abrir a boca. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra da voz. É Deus e é. Pode mesmo. Eu te fortaleço mesmo. Vou te colocar no leito. Vou te colocar na cabana de que me nega subir andeirada, sai da prova. Vou fazer dele se levantar contra ti. Ai, Jesus, eu não mereço. Você merece, sim. Você merece. Se você não anda em concordância com o seu irmão, fica de picuinha, de fofoquinha, de dizimidício, de crítica dentro da igreja, não gosta da igreja, não é assim. Tá achando ruim o som? Vou dar um conselho a você ali. Cantar o sadão. Tem uma casa chamada Sugestiva que vem sons maravilhosos da igreja. Lindo.
Vai lá e compre um. Não está gostando do modo que o povo se veste? Vá você, pega uma sandália da sua e dê ao seu irmão para ele vestir. Seja um abençoador. Não seja você aquele que divide a obra, não. Seja você um multiplicador. Porque Deus disse, ide e multiplicai. Deus não chamou de ide e divida, não. Deus mandou você multiplicar. Não se preocupe, não. Se preocupe. Arma contra ti não prosperará. Nenhuma ferramenta contra mim e contra você vai prosperar. E para melhorar, eu tinha, tipo, eu não tenho mais, graças a Deus, fui curada. Câncer nos 2 seios. Tive a diagnóstico e tudo, que eu estava com câncer, e precisava melhorar, e precisava marcar no peito, e aquela coisa toda, depois que eu fui crente. Eu disse, vem cá, Jesus, vem cá. Chamei Jesus a pá, vem aqui. Me chega aqui agora, vamos conversar. O senhor fez os seus 2 peitos, foi? E pode o homem pegar e meter a mão em mim, é? Porque essa é a minha conversa com Deus, querido. Eu tenho intimidade com Deus. É minha maneira. Eu chamo meu Deus de meu amigo. É. Diga assim, é. Quer dizer, o câncer vai matar eu. Ah, mas não. Mas não. Você pode me curar, não pode? Então o senhor me cure. Se o senhor não quiser, não me cure. Fala para o senhor. Vai para Deus. E fui para o médico. O médico fazia os exames. De novo, o médico pediu outros exames para saber qual é o tamanho que estava. Tá. O médico procurou, reprocurou, procurou de novo. E para a glória de Deus até hoje ele nunca achou. Amém, queridos? Então saiba, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se não é leve com Deus, a gente pega, que nem a pastora estava falando aqui, por ficar tudo preso, né? Não vou dar glória não, porque a pastora quer a pastora abrir. A boca é sua, meu querido, glorifique. E comanda de Deus do teu lado com teu glória. Aleluia. Se eu sei que minha vitória vem com meu glória, eu vou dar glória mesmo. Mas eu saio a boca daqui. Mas glória eu dou. Se eu sei que o Satanás ele vai cair por terra, eu dou glória. Então receba agora. Aí a pastora diz na rádio, segura o anjo, tá errado. Eu digo, chega, apartei. Eu vou ficar assim, é por isso que você, amado, você me vê aqui, eu sou assim, qualquer tronco, eu vou chegar. Ela grita de lá, ela grita de bola deitada, prestando atenção. Prestando atenção no louvor, porque daqui a pouco ela vai, segura o anjo, tá errado, puta cama. Chega, Jesus, não posso perder o anjo, não. Sabe por quê? Jacó segurou o anjo e ele ganhou. Ele ficou até o fim ali agarradinho. Tu não vai subir, não vai me dar a minha vez. Sabe? Você se estende. Não desista, minha mãe, ela não desistiu de mim. E Deus viu que ela me queria do lado dele, do jeito que eu estou. Porque minha mãe é para a igreja só para ser fiel. Nunca não vai mas para ser de mim com uma crente mesmo, mas não. Você que deve em campanha, pague, viu? Pague, porque isso é crime ladrão. Tá com dízimo, olha, meu Deus, Jesus me segura aqui nessa terra. Viu? Tá com dízimo atrás. Não, pastor, eu nem pagar um dízimo esse mês porque eu precisei pagar uma conta. E foi ladrão. É ladrão. Não vou mentir, pastor, não vou mentir. É ladrão, porque aquele que está roubando a Deus não pode roubar a Deus, não, mano. Olha, se eu recebo 400 Jesus na minha conta, eu vejo de 13. Mas não tem problema não, Jesus. Eu vou tirar os meus dedos, vou tirar meus ofertas, vou tirar, Jesus. Eu sei que você vai prover nessa conta aqui. Porque eu sou fiel contigo. A Bíblia diz, se eu não vos abrir as janelas do céu, fazer prova de mim. Então paga o dízimo, viu? É feio ser ladrão de Deus. Já é feio ser ladrão, não imagina de Deus. É horrível, é ridículo isso, querido. Eu sou desse jeito, gosto de ninguém gostar. Uma vez eu fui para a igreja pregar e comecei a pregar sobre dízimo. Menino, irmão, foi lá fora, pegou um tijolo e ficou esperando na porta. Foi. Porque Deus me levou até ele. Ele disse, olha, você paga o que você está roubando a Deus, ladrão. Você é ladrão, 5 mil reais, você é ladrão. Não mostra o papel de dízimo. Estava lá um monte de número, tudo atrasado. Entendeu que eu estou mentindo? Aí foi lá para fora. Se armava, eu poderia jogar para dentro.
Digo, venha, Cláudio, chega. Venha. Amém, queridos? Amém. Então seja fiel. Seja fiel. Eu sou semente de fidelidade com Deus. Nos dízimos, nas ofertas, nas campanhas. Quando a pastora levantar uma campanha aqui, honre. Você levanta a campanha aqui de oferta? De oferta? Isso, com voto. Isso. Vou logo dando um recado, viu? Entre. Porque Deus vai operar na tua vida. Quando eu chegar aqui, eu falei para o pastor, eu falei, pastor, olha minha filha, me diga aí esse manto, porque eu estou vendo um negócio aqui, vai ter alguma campanha aqui, essa posta eu não sei. Digo, provejo campanha e com voto. E o envelope é da cor da igreja. Pronto. Amém, querido? Ah, mas pastora, vai que a pastora peça um dinheiro enorme. Sim, daí o seu Deus, que tamanho é? Se ela pedir 50, o meu Deus vale 100. Se ela pedir 1000, meu filho, não tem problema não, meu Deus vale 10 mil. O meu Deus é o Deus do ouro e da prata. Então começa a viver esse Deus, amém, querido? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você vai cantar um louvor comigo. Amém? Sei que estás aqui.